mais gasto agora vai vir pra gente. É 500, 600, 700 de luz, sendo que a gente nem gasta a metade. Então, assim, esse prefeito é um bosta. E é isso. Fala, seus mal diagramados! A semana que passou ficou marcada por duas boas notícias e duas tragédias anunciadas. As boas notícias são as seguintes: no intervalo de poucos dias, um nazista paneleiro do Discord tomou um pau até ir de Olavo em Porto Alegre e outro admirador do bigode morreu enquanto escalava a montanha preferida do Adolfinho. Mas nem mesmo esses dois acontecimentos foram suficientes para que a gente tivesse um período pleno de paz. Em 11 de outubro, dois escândalos abalaram o Brasil. No Rio, 6 pessoas contraíram HIV após passarem por transplantes de órgãos realizados pelo PCS Lab Saleme, que prestava serviços para o SUS. Na intenção de reduzir custos, a clínica aumentou o período de checagem dos reagentes, que antes era diário, mas passou a ser semanal em 2024. Nunca antes na história do país havia ocorrido um escândalo assim, e os envolvidos seguem o padrão desse tipo de picaretagem. Médicos ligados ao bolsonarismo, inclusive com o dono do laboratório sendo nada menos que tio do deputado federal Doutor Luizinho, do PP do Rio de Janeiro. Já em São Paulo, um temporal de apenas 30 minutos deixou a cidade novamente sem luz e até hoje milhares de imóveis ainda não tiveram a energia elétrica restabelecida pela Enel. Os dois casos escancaram uma obviedade: ao contrário do que pregam nossos libercornos, privatizações e terceirizações de serviços públicos não melhoram necessariamente o nível daquilo que era oferecido antes pelo Estado. Até porque, a partir do momento em que esses negócios precisam atingir metas para agradar acionistas, é necessário cortar custos, até mesmo em áreas que gerem risco de transmissão de HIV ou que deixem a população sem luz para refrigerar mantimentos e remédios. E nesta semana tivemos ainda: Marina Silva humilha a deputada da Tiarinha. Após ameaçar Lula durante o governo Bolsonaro, Ottoni de Paula vira apoiador do petista. E até Monark compreende melhor o massacre que Israel promove do que a nossa imprensa. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Historicamente, a direita, em parceria com a nossa imprensa, defende que privatizações sempre vão melhorar serviços ineficientes do Estado inchado. Na prática, essa campanha tem alguns objetivos claríssimos: vender ou conceder a preço camarada estruturas complexas de empresas públicas para que os apoiadores da campanha possam lucrar alto em cima de serviços essenciais como fornecimento de água, gás e energia. Via de regra, o que vem logo em seguida é aumento de tarifa, que sempre ocorre em parceria com a diminuição da qualidade do serviço prestado para que se aumente a margem de lucro dos acionistas. Foda-se se a água da tua torneira começa a sair em tom terracota, aroma de flatulência de bulldog e retrogosto de clamídia. Vão sempre defender que é melhor repassar o serviço para algum grupo empresarial parasitário do Estado brasileiro. Foi assim com a Enel, na época em que a empresa, que inclusive tem como maior acionista, vejam só vocês, o governo da Itália, assumiu a concessionária de energia elétrica em São Paulo, nenhum especialista da grande mídia se opôs. Pelo contrário, todos só elogiaram, sabe lá Deus ganhando quanto por fora para ser tão desonesto assim. Espero que muito, embora normalmente jornalistas e economistas se contentem com esmolas, estilo viagem para a Disney e almoço em restaurante uma estrela Michelin. Só que 6 anos depois, os paulistanos já amargaram 3 apagões, enquanto o lucro da Enel no ano passado só dobrou, o que era guardado para uma empresa que reduziu drasticamente o tamanho da equipe a ponto de não ter braço suficiente para religar a luz de todos os paulistanos em menos de uma semana. Com essa situação calamitosa, Nunes recorreu a Tarcínico de Freitas para falar grosso e pedir
o cancelamento da concessão da Enel, enquanto o fantasma ficava de papagaio de pirata, porque fraco como é, caso se exaltasse, provavelmente morreria ali mesmo. Isso se com essa cara de cadáver, esse sujeito já não morreu e se recusa a deitar. Mas o que o governador cara de areia mijada faz mais uma vez é pura performance bravateira, ironicamente parecida com a performance realizada na B3 quando ele mesmo privatizou a Sabesp, que quando virar um lixo como a Enel, todos os envolvidos fingirão que era impossível prever que a privatização geraria piora nos serviços prestados para a população. Pode anotar aí. Então a sugestão que a gente faz, e é urgente, porque senão na próxima chuva a gente vai estar aqui passando pelo mesmo problema, a intervenção na empresa. E é necessário que após a intervenção, que durante a intervenção a gente possa concluir da oportunidade de abrir o processo de caducidade, abrir o processo de extinção, porque a empresa já se mostrou incapaz de prestar um serviço de qualidade no estado de São Paulo. O que eu defendo é a abertura do processo de caducidade. Ou seja, o processo de caducidade, que é um processo de extinção do contrato, que está previsto na lei por reiterados descumprimentos contratuais, teria que ser aberto. Porque a empresa com um processo de caducidade na cabeça, ela começa a trabalhar. Se ela não trabalhar, aí nós vamos ter a extinção do contrato e nós vamos fazer uma nova licitação, vamos colocar uma nova empresa. Uma empresa que tenha condição da responsabilidade que é gerir a distribuição de energia na região metropolitana de São Paulo, né, que é abastecer tantas pessoas. Pelo menos a falta de luz foi bastante democrática. Da Quebrada ao Morumbi, todas as classes sociais puderam experimentar o que é jantar um cup noodles à luz de velas e tomar banho de canequinha. Pegou mal para o prefeito que desde o último apagão só cumpriu uma parcela ridícula dos pedidos de podas feitos pela população, o que gerou inúmeras quedas de galhos e árvores na fiação elétrica, que aliás poderia estar parcialmente enterrada há 10 anos se a justiça não tivesse sabotado esse projeto que partiu do então prefeito Fernando Haddad. Tanto que Nunes resolveu dar uma sumida, como fez nos seus 4 anos de mandato. Além de silenciar enquanto Tarcínico vociferava, ele foi salvo pelo governador novamente, quando esse marcou uma reunião justamente no mesmo horário que ocorreria o debate da Rede TV na última quinta-feira, 17 de outubro. Comportamento covarde que é compreensível. A população indignada chama Nunes de bosta ao vivo na Rede Globo e Ronivon está tenso porque pode perder sua caríssima coleção de vinhos. Mas mesmo com essa situação delicada na reta final do segundo turno e com a população vivendo como personagens de ensaios sobre a cegueira do José Saramago, ele continua à frente de Boulos, quadro que, caso se mantenha, demonstra que o paulistano não merecia nem Nunes como prefeito de novo, mas o Pablo Marçal ou até alguém pior, tipo uma dobradinha entre Gustavo Lima prefeito e Deolane vice. Esses gastos agora vai vir pra gente. É 500, 600, 700 de luz, sendo que a gente nem gasta a metade. Então, assim, esse prefeito é um bosta. E é isso. 9 horas da manhã, de segunda-feira, e nada de energia. Estamos assim desde sexta-feira. Para muita gente, como o nosso caso aqui, perdemos tudo que temos na geladeira, compramos gelo seco, fizemos um monte de coisa que nos indicaram como fazer. Tem gente doente, tem gente que, como nós, perderam tudo também. Até aí, dá para se entender. O que eu não consigo, de fato, compreender é que como pode ser dada uma concessão de serviço público a quem não tem competência. Acabei de chegar do debate da Bandeirantes com o Ricardo Nunes, aí cheguei em casa, aqui no Campo Limpo. Aqui em casa já voltou a luz nas casas, mas olha como está a iluminação pública. A rua. Né? Que é responsabilidade da prefeitura. É impressionante como o choque da vida real vai lá no debate, né? Ele fala um monte de conversa bonita, foge da responsabilidade, mas olha como é a vida real aqui, ó. Gente, essa investigação tem 5 anos, não tem nada de errado. Bom, gente, você viu, pelo menos ele admitiu do jeito dele que ele recebeu o cheque que a Polícia Federal está investigando em relação à máfia das creches. Em relação a trabalho, nesse dia você falar de trabalho, Ricardo, depois da população de São Paulo ter vivido o que viveu nos últimos 3 dias.
Você achar que tem autoridade moral, desrespeitando as pessoas para falar de trabalho. Olha o que você fez, você não fez nada. Você ficou 3 anos, não fez, deixou para a véspera da eleição para querer enganar as pessoas e o povo está sofrendo agora com isso. Então, me desculpe, eu tenho o maior orgulho de ser professor. Eu não sou investigado por máfia de creche. Nem eu. Não sou investigado Nem eu. por armadilha de mosquito da dengue. Nem eu. Não sou investigado por nada errado. Meu salário, meus rendimentos são muito honrosos e, aliás, quero te fazer um desafio aqui. Eu sou professor, hoje deputado federal, minha vida financeira é limpa. Já que você está falando e colocou questões de trabalho e está dizendo que com você está tudo certo, eu abro agora o meu sigilo bancário da minha conta. Você abre o seu? Te desafio para abrir. Você abre para a sociedade de São Paulo saber se você de fato é limpo como está dizendo que é? Se a disputa pela Prefeitura de São Paulo é repleta de polêmicas, em outras capitais não é diferente. Em Fortaleza, há um empate técnico entre Evandro Leitão, do PT, e André Fernandes, do PL. O embate acirrado na capital cearense levou a posicionamentos previsíveis, como o PDT e Ciro Gomes darem apoio a um deputado federal eleito por ensinar tutorial de depilação anal no YouTube. Posição causada por puro ressentimento e rancor. Afinal, em 2024, cirismo é um fenômeno que só existe no Twitter, pois até em Sobral ele foi rejeitado. Não que surpreenda também. Desde 2020, mais ou menos, a Galãs Feios alerta que o fim desse movimento seria fazer linha auxiliar para o bolsonarismo e só existir entre metidos a inteligentinhos nas redes sociais. E a profecia se fez como previsto. Na campanha, Fernandes apela principalmente para o voto evangélico e chega a criar um passado paralelo em que ele havia crescido dentro da igreja. Só se foi a igreja pentecostal da fuleiragem, porque durante a adolescência, esse mano cresceu dentro do YouTube, gravando vídeos sobre dar a bunda e ser baitola. Eu nasci e me criei praticamente dentro da igreja, né? A minha vida sempre foi muito voltada para a igreja. É o dedo no cu e cheirar. A minha vida sempre foi muito voltada para a igreja. Eu sou viado, dou o cu por 10 reais. Sou viado. Amor, sou viado, eu dou o cu. Eu dou o cu. Eu dou o cu. A minha vida sempre foi muito voltada para a igreja. Eu tô falando sério, eu sou viado. Tá difícil entender? Tá. Eu gosto de pinta. Cidade pequena é um cu. Mas não é um cu porque ela é pequena. Porque também existe cu grande. A minha vida sempre foi muito voltada para a igreja. Viado é meu namorado. Eu sou homem. De merda! E quando você passa papel higiênico no cu, antes de você jogar, você dá uma olhadinha. Pra saber se é muita ou pouca bosta. A minha vida sempre foi muito voltada para a igreja. Vamos supor que você quer minha namorada. Perereca suicida, se joga na pica, se mata na pica. Doutora Mayra, que vai cuidar da saúde da nossa capital. Temos bastante evidência mostrando a eficácia da hidroxicloroquina, da ivermectina, da cloroquina, da colchicina. Tem alguma medicação para evitar que uma criança contraia o sarampo? Só a vacina, né? Só a vacina. Paralisia infantil? Só a vacina. Varíola? Só a vacina. H1N1? Só a vacina. Como é que inventaram agora que hidroxicloroquina pode evitar que uma pessoa se contamine do coronavírus? Oi, Fortaleza. Aqui Falcão fazendo uma reflexão. Uma cidade não pode ser governada por um indivíduo que não gosta de democracia, não gosta de mulheres, não gosta de vacina. Um sujeito que... Quem defende a democracia vota Evandro 13 prefeito. Já Curitiba tem a verdadeira escolha muito difícil numa disputa empatada entre um fascista convicto e um fascista envergonhado. A candidata do Partido da Mulher Brasileira, Cristina Gremel, mostrou conhecer bem a aura do morador do Batel e prometeu que, caso eleita, criará uma espécie de apartheid urbano. Como? Aumentando a tarifa de ônibus para aqueles que residem na quebrada, o que impedirá essa ralé desafortunada de acessar o
centro e os motivará a empreender e trabalhar na periferia. Também prometeu que a população da região metropolitana não terá mais acesso aos hospitais públicos da capital, além de reclamar dos velhos que insistem em morar no centro, de uma sensibilidade sem igual. E é sem igual mesmo, porque pelo menos no resto do Brasil, os candidatos da extrema-direita escondem melhor que não gostam de pobres. Hoje, esses moradores vão ser estimulados a empreender e a trabalhar mais próximos de suas casas. O que a gente quer implantar é um sistema justo para que aquele idoso que sai ali do centro da cidade, porque ainda insiste em morar no centro, está acostumado com o centro, apesar do abandono horroroso que ficou no centro da cidade, especialmente no pós-pandemia, depois a gente vai falar de pandemia, esse morador do centro que vai até o Alto da Glória ou até o Cristo Rei, um bairro mais ou menos próximo do centro, ele paga a mesma passagem de um morador que vem da região metropolitana até o centro da cidade para usar o nosso sistema de saúde, inclusive, que é um problema nunca resolvido pelas prefeituras de Curitiba. Não é justo, nós vamos implantar a passagem por quilômetro rodado, isso é simples, já existe no exterior, é eficaz e é mais honesto. Em Cuiabá, a disputa está empatada também, mas entre Abílio Brunini do PL e Lúdio do PT. O candidato de direita, conhecido por ser humorista involuntário na Câmara, está fingindo desde o primeiro turno ser civilizado e até prometeu construção de casas populares. Mas é muito difícil fingir ser um democrata por muito tempo. E nesta semana, a máscara do presuntinho pantaneiro caiu e ele processou uma influencer de esquerda que o chamou de palhaço e ignóbil. Se o Abílio processar todos que o comparam com um palhaço ignóbil, a justiça brasileira não dará conta de julgar tantos casos sobre esse político antes do fim do século, porque isso é apenas um consenso. Enquanto o Brasil está de olho nas eleições municipais, a atividade parlamentar federal continua a ocorrer em Brasília. E, infelizmente, nos mesmos moldes de sempre. Direita convoca um ministro do Lula para explicar um problema que é fruto do desgoverno Bolsonaro e fazer lacração no TikTok. Desta vez, o alvo foi Marina Silva. Provavelmente pensaram que seria mais fácil passar o trator da lacração por cima da tranquila ministra do Meio Ambiente, mas Marina é uma política experiente e que não precisa levantar o tom de voz para enquadrar ninguém. Bastou usar a rapidez de raciocínio para destruir com classe o argumento falacioso da Lana Del Rey, que chamou Marina de capacho de ONG. A ministra rebateu a deputada de Santa Catarina, apontando que é a direita que age por meio de lacração para realizar discurso por encomenda. E ser testa de ferro, e olha que é uma baita testa, para fortalecer lobby de grupos empresariais, inclusive, é a especialidade do mandato de Júlia Zanatta, garotinha de recados do setor de defesa e segurança dos estados do sul do Brasil. Após chamar Marina de adestrada, Evair de Mello precisou ouvir da ministra que não sabe presidir sessão e que é um ignorante. Claro que, do outro lado, as edições insinuam que a direita emparedou Marina e que ela passou vergonha, mas ninguém passa mais vergonha que bolsonarista fingindo se importar com pautas sobre o meio ambiente depois de serem parceiros do Ricardo Salles, sujeito que deliberadamente queria passar a boiada e acabar com qualquer política que reduzisse danos ambientais e climáticos. Ela não citou, por exemplo, a questão das ONGs, eu vou que citar. tem sido... Vossa Excelência quer que eu cite? Não, por agora favor. não. Eu vou citar. Porque quem repassou o dinheiro foi o Congresso. Não, mas... Através de emendas parlamentares. É um critério... Foi o Congresso que repassou. Não fomos nós, Júlia, a senhora não é capacho de ONG. Júlia, eu preciso da sua compreensão. Vossa Excelência... Deputado Bongas com a palavra. Deputado Bongas com a palavra. Vossa Excelência, olha, capacho é quem faz discurso de encomenda. Mesmo conhecendo a biografia de uma pessoa, faz discurso de encomenda para fazer lacração. Eu sou uma pessoa que penso por mim mesma. Quem vem aqui com falinha mansa fazer acusação inverídica. Deputado Isso Bongas, é ser por favor. capacho. Ministra, por favor. Capacho da falta Ministra, de consciência. Ministra, por favor. A ministra, claramente, o media training dela tem que dar parabéns para quem a treinou. Né? Esse treinamento
Isso no mundo empresarial, isso até esse adestramento para ter essa postura, realmente... Adestramento é o quê? Adestramento? Só procurar... Quem é que é adestrado? Todos nós. Oh, tenha santa paciência. Nenhum... O senhor não vai me dizer que eu sou uma pessoa adestrada. Nenhum questionamento objetivo dos parlamentares foi respondido. Vossa Excelência, me desculpe, mas Vossa Excelência me tem aqui na condição de convidada. E Vossa Excelência permite que os deputados dirijam palavras ofensivas, palavras violentas, todas que foram ditas aqui de forma ofensiva. A senhora acha que vai me intimidar? Me desculpe. Não, me desculpe, não vai me intimidar. A senhora defende a questão ambiental, sim. E quem não defende agora aparece como ambientalista, não é nem de última hora, é de conveniência. Ambientalistas de conveniência, que nunca fizeram nada pelo meio ambiente e agora vem com esse papinho de preocupação com incêndio, de preocupação com enchente. Isso é papinho de ambientalista de conveniência. Deputado Bongás com a palavra. Deputado Bongás com a palavra, ministro. A senhora está tirando a palavra do deputado. O deputado Bongás está com a palavra. Tirando, é que Vossa Excelência está com dificuldade de presidir. Há um claro racha no bolsonarismo evangélico acontecendo neste exato momento. Com a reorganização do tabuleiro político, evangélicos famosos que passaram os últimos anos alinhados ao Jair começam a mudar de posição por puro oportunismo, que afinal é o que motiva os neopentecas do nosso Brasilzão. Magno Malta, Marco Feliciano e Nicolas Ferreira acenaram a Pablo Marçal nos últimos meses, o que deixou Malafaia indignadíssimo. O pastor até esqueceu momentaneamente do Xandão para passar as últimas semanas desafinando impropérios contra seus ex-amigos. Em entrevista ao UOL, ele reforçou o rompimento com Feliciano e classificou o comportamento do deputado federal como prostituição evangélica. Os dois poderiam aproveitar o sucesso de eventos como Fight Music Show e resolver essas diferenças no ringue, numa luta que só termina quando um dos dois morrer, enquanto Isadora Pompeu toca ao vivo. Tem outros pastores que são até mais ousados e não se contentam em trocar 6 por meia dúzia. Ottoni de Paula, que chegou a ameaçar dar um cacete no Lula, se converteu ao lulismo e agradeceu em público a existência de programas sociais como Bolsa Família e Minha Casa, Minha Vida, por ajudarem a melhorar a vida de muitos irmãos da igreja. Foi além do apoio estratégico e agora vende o discurso de que bolsonarismo é idolatria e que o Jair era apenas um bezerro de ouro. Eu não gosto desse deputado do Zoinho de Guaraná não, mas se ele acabar com o fanatismo pelo mito dentro das igrejas, já terá feito um grande serviço à humanidade brasileira. Seja bem-vindo, camarada Ottoni. Que quadra desgraçada da história, meu irmão. O que é que eu tenho com o Marco Feliciano? A igreja faz isso. Isso é problema dele. Não é seu amigo? É problema, meu amigo o quê? Um amigo que senta na minha mesa. Eu explico para ele, eu bloqueei ele no telefone. Um aproveitador de oportunidade, é o que é ele. Ele viu assim, ele quer ser candidato a senador. Bolsonaro disse, não vou dar. Me pediu, eu fui a Bolsonaro. Ah, Bolsonaro, olha, o Marcos quer ser um candidato a senador e tal. Depois ele vê a possibilidade, opa, esse cara aqui amanhã pode me apoiar para senador. Ou você acha que eu estou falando que no mundo evangélico não tem uma prostituição? O Lula ladrão tem agora um método para que esta casa se curve aos seus interesses. Eu quero dizer para vagabundos igual a Lula. Em nome da igreja evangélica no Brasil, eu repito e lhe digo, não se preocupe, nós só temos um dono, e esse dono é Jesus. O senhor sancionou a lei da liberdade religiosa no Brasil. Naquela ocasião disse Vossa Excelência, a partir de agora é livre o direito de criar uma igreja e praticar uma religião. Quis Deus que fosse pelas mãos daquele que foi acusado de que fecharia as igrejas, que tal direito fosse garantido. Os mais pobres e necessitados,
os quais Jesus sempre dedicou a maior parte do seu tempo, formam a maioria esmagadora de nossos irmãos. A visão social de seus governos, que essa gente humilde de Deus tem o poder ou tem condições de comer por causa do Bolsa Família e onde morar por causa do Minha Casa e Minha Vida. Ottoni poderia aproveitar esse breve momento de lucidez em sua trajetória para convencer o evangélico que Israel abomina o conceito e a estética do cafona crente brasileiro e que ostentar bandeirinha de um país que comete genocídio não tá com nada em 2024. Enquanto ele ainda não entra nessa fase de compreensão do momento atual, Monark, pela segunda vez na vida, demonstra uma lucidez que ainda está em falta para a maior parte da imprensa brasileira. O influencer, que costuma estar errado até quando perguntado sobre que horas são, acertou novamente numa opinião a respeito do genocídio que Israel promoveu na Palestina e que agora avança sobre o Líbano. Além disso, Monark ainda acusou as instituições pró-Israel no Brasil de agirem de forma autoritária contra quem se posiciona de forma crítica sobre a guerra. Para finalizar, arrematou com a conclusão de que a ofensiva atual vai criar toda uma geração de vítimas da guerra propensa a se alistar em grupos com interesses de acabar com o Estado de Israel no futuro. Claro que Monark, que no registro é Bruno Ayub, só teve essa consciência porque vem de família árabe e se vê como vítima indireta dessa atrocidade, o que criou uma sensibilidade que ele não costuma ter em outras situações. Mas dizer que ele mentiu ou errou no argumento é muita má vontade com o cara, e olha que eu não tenho mais nada de positivo a dizer sobre ele. Fiquei sabendo que por causa das opiniões que eu dei sobre Israel lá, o pessoal da Make-A-Wish Foundation, lá não sei qual que é o nome, uma instituição aí que representa Israel, tá putos comigo e vão me processar ali, né? Esse pessoal que representa Israel aqui no Brasil, eles são muito autoritários, eles se acham os deuses. Eu tenho que pagar um pau pra Israel bombardeando indiscriminadamente civis, entendeu? Só porque eles são Israel e porque o Hamas é terrorista. Hamas é terrorista sim, mas você não combate terrorismo matando civil. Você cria terrorismo assim, né? A maneira mais ridícula de mostrar que não se importa sobre alguma situação negativa é passar o famoso atestado. Quem não liga mesmo, ou ao menos sabe fingir que não está incomodado com um momento negativo na vida, não toca no assunto em público e segue o baile, mesmo que por dentro esteja completamente destroçado, corroído e abalado. Joyce Hasselman não tem essa habilidade. Até agora a jornalista tem se mostrado completamente devastada por ter recebido apenas 1.600 votos para o cargo de vereadora, quantidade insuficiente para ser síndica do Copan. Para fingir que não se importou com o povo, obrigando que ela assumisse uma aposentadoria política forçada, a jornalista gravou um vídeo do tamanho de uma live do Pirula para exibir uns prêmios mambembes e tentar convencer o público que não precisa vencer a eleição, porque afinal já teve sua importância reconhecida até por meio de homenagem concedida pela irrefutável Santa Casa de Chavantes. Mais emblemático que isso, só a quantidade de likes recebidos no post, o dobro da quantidade de votos que ela recebeu para uma cadeira na Câmara Municipal de São Paulo. É triste o fim de quem traiu o mito, triste para eles, para quem vê de fora é ridiculamente engraçado. Então eu aqui com essa pilha de prêmios, menções honrosas, mais prêmio de política, prêmio como jornalista, e eu vou mostrar isso para vocês e vou colocar num baú, vai ficar no fundo de um baú, porque quando eu disse para vocês que eu estava pendurando as chuteiras na área pública, eu falei de verdade, falei sério, né? A área pública nunca trouxe nada para mim de bom, muito pelo contrário, eu dediquei a minha vida à área pública e tive muita coisa tirada de mim, né? Tem muita gente má, né? Mal amada, que não se desenvolveu direito, que nunca conquistou nada, que nunca foi nada, tipo bando zero esquerda, que fica aí na internet, deixa o saco. Eu não tô nem aí pra vocês, mas nem aí, zero, nada disso. Assim, eu já disse pra vocês, eu sou inabalável, nada do que essa gente diga vai me abalar. Eu levantei, tranquila, fui treinar, fiz minhas coisas, tô feliz da vida, tô livre pra viver minha vida, como eu disse, a política só me tirou, né? Me tirou especialmente dinheiro, porque eu sou
Joyce Hasselman não é a única bolsonarista que foi do céu ao inferno de 2018 para cá. Outros orgulhosos apoiadores do mito, que acreditaram que jamais conheceriam o ostracismo ou a falência, hoje expõem na internet todas as adversidades que enfrentam. E como temos um bom coração na maior parte do tempo, quase nos compadecemos com essas situações quando, por alguns instantes, esquecemos a conjuntura que levou os sujeitos a chegarem até ali. Como é o caso de Mário Gomes. Um mês após ser despejado da sua mansão no Joá, o ex-ator anunciou que arranjou um lugar para ficar. É um apartamento simples, ainda desarrumado e com seus antigos móveis espalhados pelos cômodos. Mário é um idoso, não parece estar em plenas faculdades mentais e não tem mais nenhuma chance de voltar a trabalhar na TV. Isso, a princípio, gera uma certa empatia e até piedade, que é um péssimo sentimento a se ter sobre qualquer pessoa. Mas aí eu lembro que para chegar nessa situação, ele sacaneou dezenas de funcionários que estão há quase 20 anos esperando para receber o que ele deixou de pagar enquanto patrão e, enfim, acho bem feito. Nem vou entrar no mérito dele ser apoiador ferrenho do mito, porque todo ator desaplaudido costuma ser. Já a situação de Alexandre Corrêa não chega nem a dar dó, porque o cara tem a desfaçatez de ir a um podcast, se vangloriar que morava em um imóvel de 6 mil metros quadrados, quase o tamanho do estado do Sergipe, e agora vive em apenas 35 metros quadrados. Quando esse alienado souber que a maioria dos imóveis populares para as faixas de renda mais baixas não tem muito mais que 50 metros para abrigar uma família inteira, quem sabe ele se ligue que está muito longe de ser uma vítima. Vítima só se for da preguiça, porque se fosse o cara na área de agenciamento artístico, não passaria a vida inteira dependendo só da Ana Hickman e não estaria falido por consequência. Aqui é o lugar que a gente arrumou pra colocar as coisas. Ali, ó. Tudo meio bagunçado, de qualquer jeito. Cortando o vidro aqui, ó. Tem tudo aí, ó. Desse jeito aí. Não dá nem pra esticar uma cama aqui, né? Mas a gente acaba se virando e eu, pelo menos surgiu esse lugar aqui pra colocar as talharadas todas aí, uma bagunça total. Tá vendo aí? Mas, pô, é pequenininho. Dá mais para acumular mesmo os troços que para qualquer outra coisa. Mas estamos aí. O negócio é esse. E em frente, que atrás vem gente. Negão, eu saí de uma mansão, pra você ter ideia, eu vou dar em metragem. Eu saí de 6.600 metros quadrados, 2.450 de área construída. Eu nem sei o que é isso, velho. Só o meu quarto. 6 mil? Só meu quarto tinha 200 metros. Tem, né? Tinha não. Agora é quarto da Ana e do Eduardo. Só o quarto, 200 metros quadrados. O meu apartamento tem 100. E eu já acho ele enorme. E eu fui parar em 35 metros quadrados, com a graça de Deus e do Juliano e da Bianca que me cederam o imóvel deles. Então eu saí de 2.400 para 35 metros. Por isso que eu falo que É isso aí, galera. Pra quem gosta do nosso canal, se não se apoia, seja membro, Pix e conta jurídica, caso vocês queiram, posso fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, são presentes também no TikTok, no Instagram, no Blue Sky e no Threads. Sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer nossos novos modelos de camiseta no site da El Cabriton e o nosso curso no ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que não conseguiram rir com as notícias positivas que falamos no início desses piores, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.